A gente pode falar sobre as duas coisas, para a gente não ficar somente na questão do autismo. Eu gostaria de entender a sua visão sobre como você enxerga a internet hoje como esse meio de comunicação absurdo que a gente tem, é um canhão onde você pode usar para o lado positivo ou Uhum, negativo, na questão da causa, enfim, das melhorias para as pessoas com necessidades especiais e também para a dublagem. Como você enxerga que a internet mudou, né? Porque você vem acompanhando e uhum. aí em algum momento a internet ela veio e pelo menos para mim, né? Eu comecei a conhecer o rosto dos dubladores depois que a internet proporcionou isso pra gente, que antes Uhum, era só voz. Me sim. diz um pouco aí sobre como você enxerga nessas duas questões, na dublagem e também sobre como você usar isso a seu favor para poder levantar sua bandeira. Eu cresci com a internet, né? A gente tem a mesma idade, então você é da época da internet de escada, assim Uhum. como eu. E aí as redes sociais foram sendo importantes, eu fiz muitos amigos, a maioria dos meus amigos foram feitos pelas redes sociais, e eu demorei muito tempo para pensar em começar a criar conteúdo, porque na minha cabeça o tipo de trabalho que eu faço, né, a minha arte como dublador e eventualmente se eu tiver a oportunidade de fazer alguma coisa em cinema, TV ou qualquer outra mídia, eu pensava é o suficiente para eu me comunicar com as pessoas, né? Eu já trabalho com comunicação, é arte, mas é comunicação. E só que eu percebi nos últimos anos que eu tenho um alcance legal na internet, não é o maior alcance do mundo, mas é um alcance considerável e que tem muita coisa ruim na internet, tem muita mensagem que eu não acho que é legal, tem muita mensagem que transforma a internet num ambiente ruim, e por mais que até uns tempos atrás as pessoas separassem muito, não, uma coisa é o online, outra coisa é a vida real, eu não acho que é tão separado. Então se a internet vira um lugar ruim, o mundo se torna um lugar pior. Então eu pensei, eu vou começar a usar o alcance que eu tenho para falar sobre coisas que eu acho que são legais, que eu acho que são importantes, coisas que eu quero compartilhar com as pessoas. E isso envolve também a divulgação do meu trabalho, porque o meu trabalho ele não depende mais só disso, né? A gente tem muita questão de Star Talent, né? Que é quando as distribuidoras chamam uma pessoa famosa para fazer uma dublagem em um filme, às vezes é uma participação pequena, às vezes é uma participação grande, pode ficar legal, pode não ficar legal, e aí o público decide, mas aquela pessoa não foi contratada pela questão da dublagem, ela foi contratada para vender o filme, para fazer aquele filme ter um alcance maior. Eles pensam, vou chamar fulano de tal para dublar o filme e fulano de tal é relevante em tal área. Ah, mas o que isso tem a ver com o filme? Exatamente, é para as pessoas que acompanham aquela pessoa se interessarem também pelo filme. E eu, e eu não tenho questões contra isso. Inclusive, eu acho que cabe mais ao público falar, ah, ficou legal, ah, não ficou. Apesar de eu achar legal que os meus colegas de trabalho tenham oportunidades, porque a gente estudou para isso, né? A gente vive disso. Mas eu penso, a gente tem a ferramenta da internet. Por que, que os dubladores, que têm um trabalho tão importante, né? Porque a dublagem conecta as nossas culturas, né? A gente consegue se conectar à cultura de outros países sem perder a nossa cultura. São atores, ou seja, são artistas brasileiros que estão trabalhando. A dublagem gera um monte de emprego, porque não é só o dublador que trabalha, né? Tem todo o pessoal que trabalha nos estúdios de dublagem, tem o pessoal que trabalha nos canais de TV e nas distribuidoras que cuidam especificamente de dublagem, legendagem e localização. Então, é uma engrenagem muito relevante na indústria do audiovisual. E as pessoas precisam conhecer isso, porque também é uma questão de acessibilidade. Por que, que eu mesmo não posso divulgar o meu trabalho? Então eu acho que a gente precisa ter oportunidade. Aliás, a gente tem a oportunidade com a internet, a gente tem uma ferramenta para fazer com que a dublagem tenha o reconhecimento que ela merece ter. Muita gente conhece a dublagem, muita gente admira e respeita a dublagem brasileira, mas da mesma forma, claro que em proporções diferentes, necessidades diferentes, da mesma forma que a história do cordão de girassol, muita gente conhece, mas mais gente pode conhecer. Vamos insistir nisso. E também porque eu tenho, assim, a rede social em que eu mais fico é o Twitter. Só que o Twitter não é exatamente o ambiente mais agradável do mundo. É uma rede social que é muito rápida.
Então, as conversas lá, mesmo que a pessoa entenda muito do assunto, mesmo que a pessoa explique muito bem, as conversas acabam ficando rasas, né? Total. Tudo lá vira briga. E talvez algumas pessoas que pensam diferente de mim em vários assuntos e que me conhecem pelo Twitter, essas pessoas devem até ter uma impressão errada de mim, que eu sou uma pessoa que está sempre discutindo e debatendo coisas, mais pro lado da contenda, e eu não sou. Então eu acho que as pessoas podem ter impressão errada no Twitter e que os assuntos não são tão bem aprofundados. E como eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de audiovisual, eu falei, bom, eu tenho aqui muitos motivos para começar a fazer vídeos. Há muito tempo eu já faço podcast, né? Eu já tive... Deixa eu fazer as contas aqui. Acho que eu já tive 3 podcasts. Caramba. Né? Eu faço parte da equipe do Transalorcast, que é focado em Doctor Who, que é minha série de TV favorita. Maneiro. Eu fiz um podcast chamado Continuum com os Amigos, que é um podcast de audiodrama, né? Então são historinhas, mas faz alguns anos isso. Antes da pandemia, parece que é outro mundo, né? Sim. E também o Recepção, que eu fiz com a Flora Paulita, né, minha amiga. Ela era um podcast de entrevista que a gente fazia. E eu gosto de criar para a internet. E aí eu decidi fazer os meus vídeos falando das coisas que eu gosto. Às vezes é uma opinião sobre um assunto super sério. Às vezes sou só eu falando. Eu já fiz vídeo com um ranking dos filmes de Alien que eu e a minha namorada a gente pegou pra assistir. Vamos ver todos. E eu fiz um ranking ali, o que eu achei de cada um. Já falei sobre, sei lá, TV de tubo e pixel art, que são as trivialidades que eu gosto de falar. Já falei sobre autismo, porque é uma questão importante e relevante para mim. E já falei sobre dublagem também, né? Porque a minha vida gira em torno disso. E eu acho que a internet tem muita coisa ruim. E a melhor forma da gente resolver isso, já que a internet faz parte da vida de todo mundo e não tem para onde correr, é a gente fazer coisas que a gente considera legais na internet. Né? Na internet a gente tem acesso a informações que não são corretas, a gente tem acesso a pessoas que só estão a fim de brigar, a gente tem acesso a pessoas que querem aprender e ensinar as coisas erradas. Então a gente pode usar a internet para conversar numa boa, para ter informações legais e relevantes e para se divertir, fazer amizade e fazer coisas positivas. É uma ferramenta muito boa que, como você disse, pode ser usada para coisas positivas e negativas, e o melhor jeito da gente estimular as pessoas a usarem para coisas positivas é a gente fazer a nossa parte, né? É indo na contramão, né? Porque exatamente. a grande maioria tá aí mais disposto a brigar, a arrumar intriga, a falar sobre coisas polêmicas, porque sabe que chama atenção. Sim. Mas, cara, gostei muito de entender esse seu lado aí. Eu acho que de fato, você pode continuar aproveitando o alcance que você tem, porque, sendo bem sincero, o Hype Talks eu tô gravando desde dezembro, mas ele começou, de fato, vai completar um mês agora, na semana que vem. E assim, cara, os dubladores que vêm aqui, porque vem todos os tipos de influenciador digital, tá? Mas os dubladores, eles sempre pegam muito alcance, sabe? Porque você exemplificou muito bem. O povo brasileiro, ele respeita muito o dublador, ele gosta muito, porque eu não tinha parado para pensar com essa ótica de que, de fato, a dublagem é a maior ferramenta que nós temos hoje para nos conectarmos com diferentes culturas. Então a gente consegue se conectar com uma cultura lá da França, dos Estados Unidos o tempo inteiro, porque é o que mais tem dublado, né? Mas asiática, Coreia, cara, Coreia até então, nos últimos 2-3 anos, Dorama, assim, ganhou uma proporção absurda. Sim. Absurda, e tudo, eu diria que é tudo graças à dublagem, cara, porque a Netflix, ela investiu forte nas dublagens dos doramas e tudo mais, e assim, muito, muito foda. Uma observação que eu gostaria de fazer, tá? Sendo bem sincero, se você não tivesse com um cordão e eu não tivesse essa informação prévia, eu não perceberia de fato que você tem
está dentro desse espectro, sabe? Então, por isso que é importante, de fato, você tá com esse cordão, porque a gente... Eu não tenho nenhum caso na família que eu conheço alguém que tenha autismo, então, assim, eu não conheço muito sobre o autismo. Eu sou totalmente leigo, então eu não sei absolutamente sobre nada. E querendo ou não, quando você tá com um cordão desse, em nenhum momento aqui eu acho que você fez algo diferente, acho que o que eu tô falando é real, cara. Eu acho que assim, não dá pra, pelo menos eu não consegui perceber em nenhum momento alguma questão que possa vir através do autismo. Então, e se viesse, o fato de você estar com cordão, a gente entenderia o porquê que você agiu daquela forma naquele momento e tudo mais. Eu continuaria postando, de verdade, o máximo que você puder aí, construir algumas pautas interessantes para falar sobre o autismo na internet, porque é muito interessante. É interessante e importante. Vou te fazer um pedido agora. Tá? Tinha comentado isso lá atrás e agora acho que chegou o momento. Chegou a hora. Você conseguiria dar uma palhinha pra gente aí de alguns personagens que você faz? Principalmente eu fiquei muito curioso com Kobe. Como que você readaptou a primeira voz dele quando ele era mais novo e agora a voz dele como é um pouco mais velhinho? Por favor. Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos para geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @hypetalksbr em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.